Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com grandes especialistas na área de medicina e da saúde. Hoje, o episódio que nós iremos tratar será sobre a saúde mental. E para poder falar sobre esse assunto, nós iremos conversar com a doutora Francinete Gifone, ela que é psiquiatra há mais de 30 anos. Doutora, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito grata aí ao convite, à receptividade e a todos que estão participando aqui, né, desse movimento, desse momento. E estamos aqui à disposição, que for possível, de colaborar com informações, nossa experiência também. Maravilha, muito obrigado. Doutora, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele é um dos países com a maior taxa de transtorno de ansiedade no mundo. É um fato muito preocupante, né? Essa situação, por conta da pandemia do novo coronavírus, tende a ser agravada principalmente entre os profissionais médicos e também da área da saúde, né? Já que eles estão atuando na linha de frente contra a Covid, tem todos aqueles cuidados, né, da segurança contra o contágio e o estresse natural de todo o trabalho envolvido. Quais seriam as recomendações, os cuidados que esses profissionais devem tomar para manter uma boa saúde mental? Em primeiro lugar, tomar consciência de que está acontecendo, o que está acontecendo em volta dele, o que está acontecendo dentro dele. Porque esse clima de ansiedade, que vem de um contexto internacional, chegando na realidade local, né, ele vai se potencializando com a percepção do que está acontecendo. A chegada do vírus, as notícias, as pesquisas e a realidade do próprio trabalho. E, dentro disso, o profissional se conscientizando de que ele também é passível, né, de sentir os efeitos, as emoções que vêm também imbuídas em todo esse processo, eles podem ter uma autoobservação mais acurada. Esse é o primeiro ponto, a observação de si. O que é a ansiedade? De forma genérica, a ansiedade é uma preocupação, é um foco de uma atenção em algo que antes não chamava tanto a atenção e começa a preocupar. Então, o comportamento de ansiedade no Brasil, como você falou, né, chega a 9,3% de forma geral, e no caso com a pandemia, isso vem multiplicando. Os profissionais de saúde precisam lidar com o trabalho, o seu desempenho profissional, em condições, às vezes, precárias, porque houve uma surpresa, o sistema de saúde não estava preparado com todos os EPIs, com as equipes para haver assim, um rodízio melhor, né? Então, os profissionais tiveram que entrar em campo da forma como foi possível. E com as rotinas extenuantes, e aos poucos também houve alguns que se contaminaram, né? Todos sabemos, perdas de colegas de trabalho, e isso tudo na convivência com o trabalho, com todas essas ansiedades que se associaram. Então, um fator importante, além dessa autoobservação, para perceber os limites, quando já chegou o nível de cansaço, quando aquela tarefa está sobrepujando a capacidade humana de dar conta, perceber e também recuar, procurar a chefia, o departamento, os setores, o conselho de medicina e dialogar para que essas condições possam ser adaptadas ao que seja humanamente possível. Um dos recursos importantes é a história de mudar o hábito. Nós sabemos que o hábito não faz um monte, né? Mas também o fato de estar no plantão, com a vestimenta médica, com todo aquele aparato, com toda aquela responsabilidade, tem um certo peso. É muito importante, ao chegar em casa, além de tirar toda aquela parte da indumentária, né, deixar fora de casa, lavar as mãos, banhar o corpo, também retirar todo o significado que tem naquela indumentária e realmente entrar no seu contexto como um ser, como uma pessoa, e ali vivenciar sua família, vivenciar seus prazeres normais do dia a dia, sua alimentação, seus rituais,
se tem algum dom artístico, vivenciar. Então, é muito importante haver esse período de repouso, de latência, em que o profissional volta a ser ele mesmo. E também o lazer. Sei que nós estamos num isolamento, mas mesmo dentro de casa é possível se ter momentos de lazer e não se conectar com nada daquela realidade para poder estimular outras áreas do cérebro, para poder relaxar, vivenciar outros papéis socialmente. Então, isso é algo muito importante. E algo também que o profissional pode fazer é, nos casos em que está persistindo a ansiedade, mesmo se esforçando para desprender daquela realidade, se não estiver conseguindo, lançar a mão também de um atendimento. Hoje já estão disponíveis atendimento psicológico, até psiquiátrico mesmo, de um colega, para utilizar alguma medicação, alguma técnica, ensinar um relaxamento e uma psicoterapia para redimensionar a sua participação nesse momento. Perfeito. Doutora, aqueles profissionais que eles fazem parte do grupo de risco, eles acabaram sendo afastados de suas atividades, né? Como esse público, em específico, eles devem se comportar para poder ter uma boa saúde mental, visto que a sua rotina, né, o seu dia a dia, ele foi impactado. Isso. O desejo de estar junto, né, de participar, de contribuir é muito grande. Eu conheço alguns que se sentem divididos, às vezes até heroicamente gostariam de estar lá. Mas o que é importante é saber que o seu valor continua o mesmo. Não é pelo fato de não estar lá no campo de batalha que aquele mérito, aquele desprendimento, o heroísmo não estaria presente. Então, se o profissional está ausente daquela linha de frente, ele pode desenvolver também seus conhecimentos durante esse período para que ele possa se atualizar mais, ele pode utilizar para aprofundar conhecimentos, ele pode utilizar para transmitir conhecimentos. Por exemplo, hoje está muito em voga, né, as lives, os bate-papos científicos, participação em grupos, onde ele possa contribuir com esse processo, né, antiviral, com toda essa campanha de higienização. Quantos médicos, quantos profissionais fizeram vídeos, espontaneamente se colocaram, né? E isso é muito importante, para que você possa fazer valer todo o seu talento, toda a sua qualidade de trabalho, enquanto está afastado. E se preparar para uma volta gradual, se preparando quanto à saúde física, sua alimentação, seu repouso, aprender técnicas de relaxamento, de respiração, para, se houver necessidade de alguma aproximação com o campo de trabalho, estar preparado. Alguns se ausentaram porque tiveram contágio. E nesse período também eles sentem, né, um pouco fora do campo, mas se preparando para a volta. Eu conheço vários que também já voltaram e estão lá dando seu exemplo. E muito melhor, né? Se sentindo bem melhor depois desse repouso. Maravilha. Doutora, que recursos a psiquiatria clínica oferece no tratamento dos transtornos de ansiedade e depressão leve? A psiquiatria clínica conta com os mesmos recursos de sempre. Sabemos que a ansiedade pode ser controlada até certo ponto com técnicas psicoterápicas, a gente pode falar um pouco mais depois sobre isso. E os recursos medicamentosos que nós já conhecemos, que temos os ansiolíticos, quem não conhece o famoso Rivotril, Lexotan, Alprazolam, eles podem ser utilizados, como também os antidepressivos, que também têm efeito ansiolítico, porque regulam o mecanismo da serotonina que age no sistema límbico. Porque se nós entendemos como acontece o mecanismo da ansiedade, nós podemos entender quando há necessidade de uma medicação. Então, a psiquiatria clínica, ela vai trabalhar avaliando até que ponto há um componente químico, um componente já fisiológico, em que a pessoa está com aqueles sintomas em diversos momentos do seu dia, uma ansiedade generalizada, que aquela preocupação não cessa, um transtorno de pânico, em que ele tem picos de pânico que duram de 20 a 30 minutos, com alterações
autonômicas no coração, palpitação, a respiração ofegante, que parece muito com o quadro de Covid. Tem muitos casos em que o paciente fica na dúvida se vai para a emergência para fazer a oximetria, para ver se não está com Covid, mas, ao mesmo tempo, tem quase certeza que é pânico. E é muito importante o psiquiatra estar presente nessa avaliação para que possa instituir essa terapêutica. E quando se faz a medicação, o controle desses reflexos do sistema límbico, eles vão cessando, porque nós temos o córtex frontal, né, essa área mais superior do cérebro, onde ficam as informações mais racionais, o julgamento da realidade. E o sistema límbico, não, ele é ligado, tem a amígdala cerebral, que é condicionado a outras situações ansiogênicas, que podem ser até da infância, outras situações de estresse que a pessoa já passou, e elas estão ativadas de forma automática. Então, a medicação é necessária, porque por mais que se explique, o córtex frontal tem certeza que não está acontecendo nada tão sério, que a pessoa está em situação segura, mas a amígdala está disparando como um alarme de carro, né, que está alterado. Passou um gatinho ali, ele está disparando. Então, a medicação se faz necessária. Perfeito. Doutora, além da ansiedade e a depressão, que outros males à saúde mental pode acarretar devido à pandemia? Sim, a depressão, ela está num nível de frequência de 5,8% da população geral no nosso país. Então, é uma frequência muito grande, e a Organização Mundial de Saúde já previu para até daqui a 5 anos uma pandemia de depressão. Então, durante a pandemia, os sintomas de ansiedade, quando não bem tratados, geram uma sensação de desmotivação, de pessimismo, uma tristeza que agrava um quadro realmente depressivo. E, além disso, outras patologias também podem ser desencadeadas. Por exemplo, o abuso de substâncias, o alcoolismo. Quantas pessoas vão elaborar, vão tentar resolver a situação do isolamento, a frustração de não poder estar trabalhando, de não poderem ter contato, alguns jovens com os seus grupos, voltando-se para as drogas, para as substâncias psicoativas, inclusive o álcool, que também é uma dessas drogas, né? Outro, o transtorno obsessivo-compulsivo de cunho mais alimentar, né? O consumo maior de substâncias, de alimentos, de mais caloríficos, de alimentos que dão uma certa gratificação, como açúcar, chocolate e outros alimentos que geram excesso de peso. Quantas pessoas estão se queixando de excesso de peso durante a pandemia? E também tem até outras pessoas que voltam a sentir sintomas que já não tinham mais contato, um transtorno do estresse pós-traumático, que tiveram um assalto antigamente, alguma outra situação de frustração, de perdas, e voltam a sentir aquele transtorno do estresse pós-traumático, com a sensação de perda, de luto, muito agravada, muito mais do que outras pessoas, porque é uma volta de um sintoma que já estava aparentemente resolvido, estava de forma latente. Então, tem diversas outras patologias que podem se manifestar, os próprios transtornos bipolares, crises de mania, agressividade. É incrível o aumento do número de violência doméstica durante a pandemia. Essa convivência mais próxima, a falta de estímulos externos, a possibilidade de ir e vir, o nível de agressividade, de irritabilidade se torna bem maior. E então é muito importante, nesse momento, quem está convivendo, perceber que algumas pessoas se alteram mais que outras e que a agressividade pode ser já um fator relacionado à condição da pandemia e do isolamento social. Perfeito. Doutora, no campo da medicina integrativa, quais abordagens elas poderiam ser utilizadas?
A medicina integrativa é aquela que integra, que reúne, que congrega diversas práticas complementares de cura, diversas modalidades de tratamento, formas de abordagem médica e de outras práticas de cura, que podem incluir, inclusive, práticas ritualísticas, fitoterapia. Então, nós temos as mais conhecidas, a acupuntura, a homeopatia, a medicina antroposófica. E temos também, como eu estava falando, outras práticas como os florais, de uso dos florais, os óleos essenciais. Eu sempre tenho até um aqui pertinho, ó, um óleozinho de alecrim, que é muito estimulante, traz energia positiva. Então, essa congregação, essa reunião de práticas transforma a medicina num grande manancial de recursos. Então, a psiquiatria eu tenho feito também dentro desse enfoque, dessa possibilidade de utilizar recursos que muitas vezes o paciente já gosta, já utilizava, ou não conhece ainda e pode ser integrado, e tudo em prol do benefício do paciente. Maravilha. Com relação às psicoterapias, o que pode ser utilizado como recurso para o autoconhecimento, fortalecimento de resiliências? Pois é, a resiliência é o que mais a pandemia tem testado, né? A pandemia, tem pessoas até agradecendo a pandemia por tantas potencialidades humanas que ela veio despertar. Tem que ver um lado positivo, né? Então, a resiliência é uma capacidade que o ser humano tem de suportar pressões e depois conseguir sair com essa superação e funcionar melhor ainda. É comparável assim a uma esponja que um caminhão passa por cima, amassa ali naquele momento e depois ela reage, né, com a força interna e volta ao seu funcionamento normal. Então, algumas psicoterapias, que são técnicas que estimulam o cérebro, elas podem melhorar o funcionamento do cérebro em situações adversas, em situações de crise, como já aconteceram na época das guerras e outras epidemias, e outras situações que já aconteceram no planeta, que com essas situações de testando a capacidade humana, muitas correntes de psicoterapia se desenvolveram. A psicoterapia comportamental cognitiva, por exemplo, ela é bem importante porque ela trabalha, eu falei há pouco tempo, da amígdala, né, a amígdala cerebral, quando há um estresse, ela é ativada, ela joga na corrente sanguínea um estímulo para a suprarrenal, que libera cortisol e noradrenalina para uma reação de luta ou fuga. Então, quando ela está condicionada, num estado de ansiedade, num quadro de transtorno de estresse, ela faz isso de forma até automática e gera o quê? Uma situação tóxica para o organismo. E também quando o estímulo chega na amígdala, ela também tem uma alça, uma conexão neural para o córtex pré-frontal, que é onde fica o raciocínio, como eu falei há pouco, onde tem o entendimento da situação. E quando você usa a medicação, ela vai auxiliar muito com o controle da amígdala. Mas muitas vezes o entendimento, a interpretação, a conformação, às vezes não vem simplesmente com a medicação. E é aí onde a psicoterapia tem um papel fundamental nessa cognição, por isso comportamental cognitivo, porque ela vai trazer uma leitura, uma explicação do que está acontecendo e um treinamento. É possível treinar, imaginar, se preparar para quando chegar uma situação semelhante, o cérebro já está preparado para conhecer aquela reação da amígdala, saber que é algo automático e então não mais acompanhar toda aquela reação com a sensação de medo, de pânico, e sim ter um entendimento do que está acontecendo dentro de si, mas haver um controle. Então, aquele tamanho, aquela dimensão que estava representada na mente, ela começa realmente a diminuir e haver uma adaptação. Então, a terapia comportamental cognitiva tem esse aprendizado. Mas nós temos também outras formas de reprogramação da mente,
a programação neurolinguística, por exemplo, que é uma técnica que eu trabalho bastante, onde você pode programar outras áreas do cérebro, criando conexões novas, para que o cérebro possa repousar naquele estresse, levando o cérebro a outras áreas, onde vão ser armazenadas memórias positivas, instalação de recursos, para que possa somar com os recursos que a pessoa já tem e ela possa ter um comportamento completamente novo, já é um comportamento programado para as novas situações. Como também, nessa programação, pode-se redimensionar os aspectos da memória, que a memória que está no hipocampo, que é uma área que fica abaixo desse córtex, esse hipocampo grava memórias. E quanto mais intensa for aquele registro, ela fica com mais nitidez naquelas memórias. E a programação neurolinguística, ela pode trabalhar com as submodalidades perceptuais, modificando aquela impressão como se fosse as cores de um desenho, tornando mais tênues, de forma que não atinge mais tanto o emocional, porque ela está sendo gravada, regravada, reeditada, como se fosse uma foto que você reedita. Então, nós temos diversas formas de modificação dessas vivências traumáticas e de preparação para vivências novas. Hoje, as técnicas de visualização criativa, da meditação, elas estão sendo muito utilizadas porque elas mudam o padrão de onda cerebral. Então, quando o cérebro está no dia a dia, no momento de estresse, ele tem uma vibração de ondas chamada beta. São ondas práticas que levam a agir rápido e resolver os problemas. Porém, elas não são muito inspiradas, elas são mais impulsivas. E existe um nível de ondas alfa, que já são aquelas ondas quando todas as tarefas foram cumpridas, que vem aquela sensação de paz, e vem as ondas alfa. É uma onda preparada para o relaxamento, para a meditação e para a oração. Então, quando durante o dia uma pessoa pratica algum tipo de meditação, que tem inúmeras, né? Hoje tem a Mindfulness, que é a meditação muito importante, que aprofunda, mas temos outras e outras formas de meditação que elas levam às ondas alfa. E a meditação Theta Healing, que é a mais moderna que tem hoje, é uma onda muito mais fina, onde ela leva a uma transcendência, um contato com o Criador. E esse estado da onda teta, ele pode curar tanto problemas físicos como psicológicos, porque ela entra numa zona do cérebro, áreas do cérebro, que trabalha com a crença. E mesmo uma pessoa que não seja religiosa, que não está fazendo aquilo por forma de fé, mas ela entra num estado de consciência onde aquela programação que é colocada no estado de onda teta, ela tem esse poder de cura da mente e do corpo. É muito interessante também, porque ela vai para o inconsciente, para o subconsciente, que acredita e realiza a cura de forma natural, às vezes até imperceptível, e logo a pessoa começa a ter novas formas de reagir de maneira muito mais assertiva e mais equilibrada. São algumas das possibilidades. Maravilha. Doutora, com a pandemia do novo coronavírus, a senhora acredita que a espiritualidade na medicina ela deve ter um protagonismo maior? A espiritualidade em relação à medicina, ela já vem sendo estudada cientificamente. Eu fui professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal do Cariri, e nós tínhamos pesquisas com os alunos sobre a relação dos pacientes que utilizavam, que tinham suas práticas religiosas e os que não tinham, e os itinerários terapêuticos, o que os pacientes buscam. Tem pacientes que nas buscas incluem centro espírita, busca religiosa, curandeiros, rezadeiras, como lá no Cariri, onde eu trabalhei, é uma zona muito rica de cultura, né? Essas pesquisas tiveram bastante campo, né? E vocês podem ver no meu currículo lá, que tem lá o relatório dessas pesquisas. E também nas universidades já se ensina, na própria UFC tem uma disciplina
medicina e espiritualidade, uma disciplina optativa. Mas, na época, eu fiz uma pesquisa, tinha 39 universidades no mundo em que os alunos tinham no currículo formal a disciplina de medicina e espiritualidade. Para quê? Para que eles pudessem conhecer as religiões que o país adotava, que os pacientes poderiam ter, para que eles pudessem dialogar com os pacientes dentro daquelas formas de entender o mundo. Se o paciente tinha uma religião A, B ou C, os estudantes aprendiam como eram as crenças dessas modalidades de cultos, de religiosidade, e poderiam ter como entender e até estimular as práticas dos pacientes. Por quê? Porque era comprovado que os pacientes que tinham uma fé, uma espiritualidade, um desenvolvimento de uma transcendência, eles tinham uma forma melhor para encarar, para entender as patologias e para desenvolver mais o otimismo, a esperança. E alguns conseguiam realmente melhora de sintomas com a força do seu próprio pensamento. Nós já sabemos que existe produção de substâncias durante uma prece, durante uma oração. Existem áreas do cérebro, hoje a ressonância magnética já mostra, né? Tem diversos testes que se faz hoje com o cérebro funcionando e que ele acende, que ele ativa áreas cerebrais importantes quando se está num estado de transcendência, numa oração, numa prece, que tem um poder bastante forte sobre o corpo e a mente. A medicina antroposófica, ela também inclui o tripé, né? São 3 vertentes, né? A saúde, a espiritualidade e a arte. Para quem não tem afinidade com a espiritualidade, existe a arte, né? Que é outra forma de acessar esses planos subconscientes. É um outro caminho, um canal de transcendência muito importante, onde existem curas, principalmente na psiquiatria. Nós temos diversos exemplos de pacientes, de artistas, né? Que se curaram, que produziram sinfonias musicais, obras de grandes pintores que foram produzidas e que trouxeram benefício para a sua saúde mental. Então, a arte, a espiritualidade e a saúde, elas estão bem, vamos dizer assim, entrelaçadas no mesmo processo que leva à cura, à transformação para melhor e para a saúde. Maravilha. Doutora, com relação à telemedicina, ela foi liberada, né, excepcionalmente, né, por conta da pandemia do novo coronavírus. E como é que tem sido a experiência para vocês, psiquiatras, atenderem de uma forma virtual, que a telemedicina é um atendimento virtual, né? A telemedicina foi uma conquista. Há muito tempo que já vem uma luta, uns concordam, outros não concordam, e vinha se estudando uma legislação que permitisse a medicina, que não fosse possível o exame físico, né? Para algumas especialidades se tornava um pouco mais distante, mas para outras, inclusive a psiquiatria, foi plenamente adaptado. Logo de início, eu tinha um consultório lotado, com pacientes de muitos anos e muitos pacientes, e tinha um local, a clínica, tudo, e eles reagiram bastante quando eu já comecei logo cedo a fazer isolamento e explicando para eles. E quando saiu a normatização, que foi a partir de março, acho que 20 de março, a portaria do Ministério da Saúde, nós já fomos começando a fazer todos os protocolos, porque exige que tem um prontuário eletrônico, tem uns procedimentos bem simples, mas que são necessários, inclusive para a emissão de receita, receituário controlado, com assinatura digital, uma certificação, tudo isso para a emissão de atestados médicos, laudos, tudo foi providenciado e nós temos toda a condição de fazer. Então, alguns pacientes novos, inclusive porque eu comecei também a entrar mais no mundo digital, nas lives, participando de alguns eventos virtuais, e vieram muitos pacientes, muitas pessoas que quiseram conhecer, e algo interessante é que os pacientes que às vezes tinham dificuldade de ir a um consultório de psiquiatria, tinham aquela visão da psiquiatria, começaram a ver como um relacionamento virtual possível, muito semelhante a outros relacionamentos, a uma chamada de vídeo que você faz com um amigo, e a relação médico-paciente se tornou muito mais acessível. As pessoas
que às vezes tem dificuldade também de se expressar, e no momento desse, que tem pânico de sair de casa, puderam ter uma consulta em casa, confortavelmente, de forma segura. Então, a adesão foi muito boa, estou assim com um consultório já também. Outros pacientes continuam esperando a volta, que eu não sei quando será, e já tem uma série de pessoas que já estão convidando e indicando para a família, para os parentes, para os amigos, a telemedicina. Então, até mesmo as práticas de psicoterapia eu estou fazendo com meditação, relaxamento, programação neurolinguística, à distância, com ótimos resultados. Tem também um trabalho que eu faço que é de programação para concursos, não necessariamente para pessoas que estão enfrentando algum sintoma, né, um problema assim, mas que estavam estudando para o concurso, o Enem, né, que já está marcado. Eu trabalho muito com jovens, como eu fui professora da Faculdade de Medicina, atendo muitos estudantes de medicina e muitos candidatos a estudar a Faculdade de Medicina. E a gente faz um alinhamento neurológico, trabalha 6 níveis do cérebro, paralelamente faço uma medicação ortomolecular e que potencializa, que substitui a ritalina, e assim eu também tenho recebido esses candidatos que também estão aderindo muito bem a essa tecnologia. Tá ótimo, para mim. Maravilha. Realmente a telemedicina ela veio gerar uma nova oportunidade. Muito embora que eu já fiz outras entrevistas e pelo que a gente tem trabalhado já com o Jornal do Médico ao longo desses quase 16 anos, a telemedicina ela sempre existiu de uma certa maneira, né? O que ela precisa mesmo é ter uma certa regulamentação. Até já ouvi casos de alguns médicos comentando, olha, uma paciente minha me ligou uma vez e tal, passei a medicação para ela, mas como é que fica a questão de remuneração, por exemplo, eu cobro do plano de saúde, eu cobro dela. Ou seja, tem alguns pontos realmente que tem que ser discutidos assim para justamente colocar logo para valer mesmo e tocar para frente, porque é benefício para a sociedade e também para a classe médica, né? Eu também não falei que alguns planos de saúde já aderiram, já tem por alguns planos de saúde, você pode encontrar na internet, tem aplicativos onde você encontra profissionais da rede particular e também de convênios, e também ressaltar as iniciativas do campo da psicologia e outros profissionais que se disponibilizaram de fazer atendimento psicoterápico gratuito pela internet, pelos aplicativos. Então, lembrar que, além da telemedicina, a teleconsulta, de forma mais ampla, com outros profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, alguns professores de pilates, de yoga, estão aí se disponibilizando. Então, é um movimento muito interessante nesse novo relacionamento. Perfeito. Doutora, a gente está chegando aqui quase ao fim do nosso programa. Eu tenho aqui uma última pergunta para a senhora. Pós-pandemia, doutora, que lições, ensinamentos, mudanças a senhora acredita que vai haver na sociedade, na ciência e no mundo? Pois é, nós estamos em pleno curso, né, da pandemia e esperando chegar a luz no final do túnel, sonhando com esse momento, esperando que essa transformação seja sempre para melhor, né? E existem as formas de entender a pandemia. Por que aconteceu a pandemia? Se o motivo é político e econômico, se é espiritual, se é ecológico, né? O que a gente tem observado é que houve realmente mudanças globais, mudanças no planeta. Viu a cidade de Veneza com as águas límpidas, as florestas intocadas, e vimos também a mudança nos valores dos países, potências mundiais, os 20 maiores países do mundo se reunindo para fazer um pacto pela vida, um pacto de ajuda mútua para os países menos favorecidos. Isso aconteceu, eu vi os relatórios, né? Tive acesso a essas documentações. Então, o processo da pandemia levou, né, trouxe à tona, pela necessidade, valores que estavam esquecidos. Então, podemos pensar aqui juntos que a tendência, né, a perspectiva é de que esses valores persistam depois de tudo
terminado, depois de tudo superado, quando for tudo para ser reconstruído, que todos se deem as mãos, que a nível de sociedade, os valores humanos, da empatia, do altruísmo, da compreensão mútua, da flexibilidade, da resiliência ser estimulada nas escolas, uma mudança nas famílias, e que não fique, aí se espera que não fique o distanciamento que hoje se vê, as pessoas estão assim com muito receio, né, de mudando o Brasil, que é um país muito caloroso, muito afetivo, muito comunicativo, havendo uma mudança assim, cultural, essa aí a gente espera que volte, né, a espontaneidade natural, principalmente também da espontaneidade do auxílio. Né? Quantas e quantas iniciativas nós vimos de pessoas fazendo cesta básica, outros distribuindo água, reunindo recursos para as pessoas de rua, né? E que essa preocupação seja extensivo mesmo nos períodos depois da pandemia. A nível de mundo, assim, das políticas governamentais mundiais, também eu acredito que haja uma reestruturação desses blocos de países ricos, países pobres, nessa forma de globalização do político e econômico, também um redimensionamento, né? E para o planeta, a ecologia, o zelo, né, pela mãe, pela Gaia, o planeta, a nossa casa. Então, esse zelo, esse carinho, sempre colocando a noção de que um criador, né, criou esse planeta, criou a humanidade, e que a gente possa se colocar dentro desse planeta como filhos, né, numa casa que temos um pai. Né? Então, dentro dessa transformação, que venha também esse respeito pela natureza. Perfeito. Bom, doutora, a gente está chegando agora ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Eu lhe deixo um espaço para a senhora poder fazer as suas considerações finais. Eu quero louvar, né, aqui ao Argolo, né, o diretor desse canal, e a brilhante iniciativa de ter esse jornal impresso, agora digital, e com crescente mudança para cada vez mais agregar novos conteúdos, novos profissionais, novas frentes, né, de atuação, de formas de chegar, né, às pessoas, e que ele continue e sirva também de exemplo para outras pessoas, outros jovens, né, tão jovens, e dizer também que, da minha parte, quem quiser que eu posso também estar disponível para outras iniciativas. Eu tenho um canal também no YouTube chamado Francinete Gifone. Nesse canal tem algumas lives, vídeos, conteúdos. Também no Instagram, @Francinete Gifone. Tem também publicações, tem contatos, tem indicações de profissionais que eu trabalho junto, nessas áreas que eu falei. E estamos aqui para dar as mãos para as necessidades que pudermos atender, e também no consultório virtual, também temos contatos na psicoterapia, na psiquiatria clínica, e para um bate-papo também, o WhatsApp, estamos aqui presentes, né, Argolo, para darmos as mãos, realmente. Maravilha. Bom, e assim nós encerramos mais um episódio do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com os renomados especialistas das áreas de medicina e saúde. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe com seus contatos. Para mais informações, acesse o nosso blog, jornaldomedico.com.br, e assine a nossa newsletter. Até o próximo programa.